Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o seu espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. Talvez você não saiba, mas o nosso estado, Alagoas, possui equipes de saúde capazes de realizar a maioria dos transplantes e principalmente aqueles que são mais recorrentes, o que realmente dificulta a realização desses procedimentos que podem salvar vidas e que normalmente são bem-sucedidos é justamente o baixo índice de doação de órgãos, talvez por um tabu, talvez por desinformação. Mesmo assim, há registros aqui, inclusive recentes, de pessoas que foram salvas por intermédio dessas intervenções. E quem vai conversar um pouquinho conosco sobre esse assunto é a Daniela Ramos, que é coordenadora da Central de Transplantes aqui do estado, vinculada à Secretaria de Saúde de Alagoas, a CESAL. Seja muito bem-vinda, Daniela. Eu queria até já começar fazendo aqui um breve panorama da estrutura que o Estado dispõe para que a nossa audiência, aqueles que nos acompanham, possam entender a dimensão, né, e a qualidade dos profissionais, da estrutura que nós temos para a realização desses procedimentos. Boa tarde, Warner. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante que é a doação de órgãos e transplantes no nosso estado. Como você bem falou, o transplante ele só é possível de acontecer quando se tem uma doação autorizada. E essa doação autorizada é a família quem pode fazer, quem pode autorizar. Então, nós temos hoje no estado equipes de profissionais credenciados pelo Ministério da Saúde, porque todas as equipes e estabelecimentos, eles precisam atender vários critérios que são exigidos pelo Ministério da Saúde. Então, essas equipes, esses estabelecimentos, eles mandam toda a documentação exigida, passa pela central, passa pelo Estado, é validado na CIB, que é a Comissão Intergestora, para poder daí ir para o Ministério da Saúde e ser aprovado ou não. Ou seja, reforçando o que você falou, nós temos equipes capacitadas, credenciadas, com portaria, para realizar o transplante de coração, transplante de fígado, transplante de rim e transplante de córneas. Mas é algo que a medicina, ela não consegue resolver sozinha se não tem uma autorização familiar, seja com doador vivo ou com doador cadáver. Então, é sempre algo que precisamos conversar sobre isso, porque realmente envolvem tabus, envolvem mitos que prejudicam e dificultam esse sim da família. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é relacionada assim, à importância que a informação tem para qualquer setor e para qualquer situação do cidadão e da sociedade. Talvez muita gente até tenha vontade de ser doador, né? O que não implica dizer que a pessoa tem vontade de morrer, mas a gente não sabe quando isso vai acontecer e há casos de órgãos que podem ser naturalmente doados ainda com a pessoa viva, como você já destacou. Agora, o que é preciso fazer para que, ainda em vida, eu possa tomar essa decisão sem necessariamente a minha família intervir nisso? É importante, primeiro, esclarecer todas as dúvidas, né? E é uma pergunta que sempre nos fazem. Como posso ser um doador? Informando ao seu familiar, falando para a sua família, sensibilizando a sua família. Porque nós tínhamos a lei do transplante, que é a 9434 de 97. Lá ela falava que a doação ela era presumida. Não sei se alguém lembra da história de colocar no RG. Isso, né? era a pergunta que eu faria em seguida. Isso. Então era aquela coisa, só não era doador quem colocasse no RG que não era. Então o que aconteceu? As pessoas não foram informadas, orientadas sobre essa possibilidade e causou um efeito rebote. As pessoas achavam que iam para o hospital acabar de morrer, né, de matar para poder retirar os órgãos. E aí, em 2001, veio uma outra lei, a 10.211, falando que a doação não seria mais presumida e sim consentida. Ou seja, a nossa legislação hoje só permite que a família autorize. Então, o que a gente precisa fazer? Conversar com os nossos familiares, né, sensibilizar, falar que nós queremos, se assim tivermos a possibilidade, de continuar salvando vidas. Então, é uma coisa bem importante que você falou,
que ninguém gosta de falar sobre a morte, né? A gente até bate na madeira, a gente não quer falar, mas é uma certeza que todos nós temos. Mas e por que não, se a gente tem uma chance de continuar aí salvando outras vidas, por que não falar sobre isso? Por que não nos declararmos um doador de órgãos e continuar salvando? Então, só a família pode autorizar. Esse trabalho de sensibilização tem sido feito aqui no estado, fora, por exemplo, dos ambientes hospitalares, onde talvez o assunto, a realidade seja um pouco mais pontual. As pessoas também procuram saber disso de forma voluntária, talvez. É um trabalho de formiguinha que a gente vem, geralmente uma campanha grande é realizada em setembro, porque dia 27 de setembro é o Dia Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos. Então, existe uma grande mobilização nacional. E aí a gente consegue fazer uma campanha que enfatiza mais sobre o assunto. Mas eu acredito que a gente precisa fazer muito mais. A gente precisa estar conversando sempre sobre o tema, porque é um tema que causa ainda muitas dúvidas, é um tema curioso, é um tema delicado, que a gente precisa sim, estar muito perto da população. A gente trabalha, o trabalho da Central de Transplantes é um trabalho que precisa muito da confiança da população, da confiança da sociedade, porque é um trabalho muito rigoroso, é um trabalho muito sério, porque para ser doador de múltiplos órgãos, é preciso se fechar um diagnóstico de morte encefálica. Então, a gente precisa entender como se dá esse processo e não ter dúvidas e conversar sobre esse assunto. Então, a gente precisa conversar mais. Esse trabalho que vocês fazem, né, de levar essa informação é essencial, importantíssimo. E como é a realidade da doação em si? Não sei se existe a quantificação, com certeza é feita, mas dá para se ter uma ideia assim do quanto nós estamos aquém, abaixo da doação desse ou daquele órgão, de uma estimativa global? É feita alguma mensuração nesse sentido? É sim. Só esse ano, para a gente ter um parâmetro, né, de janeiro a abril, a gente já tem uma negativa familiar, por exemplo, para doação de córneas, de 82%. O que é que significa isso? Que as famílias que disseram um não para doação de órgãos, né, para doação de córneas, ultrapassou os 80%, né? E ultrapassou, só nesse período de janeiro a abril. Então, a gente está bem aquém, tendo em vista a quantidade de alagoanos que a gente tem em fila. Hoje, mais de 500 pessoas, né, mais de 500 alagoanos aguardam por um órgão no estado. É extremamente delicado até falar sobre isso. Eu até fico um pouco sensibilizado imaginando a luta dessas pessoas que, de alguma forma, sofrem essa agonia pela espera, essa ansiedade, né? Eu tenho um amigo, inclusive, que foi transplantado, recebeu uma córnea. Tem uma outra colega que é jornalista também e já realizou um transplante, vive super bem, não é? Então a gente vê que, de fato, o sim pode mudar, talvez, a vida de mais de uma pessoa, a depender, né, naturalmente, daquilo que vai ser doado, do quadro em que aquela pessoa partiu. E não ter esse posicionamento deve ser algo difícil para vocês também, que acabam lidando com vidas que estão do outro lado desse processo, aquele da espera dos órgãos, né? É muito difícil. É uma situação muito delicada. Eu costumo dizer que a gente trabalha com a vida, a gente não trabalha com a morte. Então, é uma parte da medicina que é permitida que, após a morte, outras pessoas podem continuar a viver, a ter mais uma chance, a ter uma melhor qualidade de vida. Porque, como você bem falou também, só aqui no estado, com um doador, a gente pode salvar ou melhorar a condição de 6 pessoas. Porque tem os 2 rins, tem o fígado, tem o coração e tem as 2 córneas, que são os transplantes que são realizados aqui no estado. Então, veja, o quanto que é importante esse ato. Né? É um ato de amor, é um ato de solidariedade e é um ato que salva vidas. E quando uma pessoa está na fila, é importante também frisar que não é só aquele receptor que sai de uma fila, é toda a família. Imaginem, uma pessoa que está na fila precisando de um rim. Ele está lá na diálise 3 vezes, 4 vezes por semana para dialisar.
Então, a família ela precisa se estruturar, se organizar para estar seguindo aquela rotina. Um procedimento Então, que também demora, né? Muitas vezes a pessoa não está incapacitada, por exemplo, de atividades laborais, de atividades físicas, mas o tempo que se despende naquele procedimento a impossibilita de atuar e até de aproveitar melhor a sua própria vida, né? sim, a parte social mesmo, porque quando uma pessoa dessa recebe um órgão e volta à sua vida normal, ela volta a trabalhar, ela volta a gerar renda, ela volta a ter uma vida social, uma vida familiar. Então, uma família toda é salva. É muito importante destacar isso daí. Inclusive, os dados aqui da CESAL mostram que no ano passado foram realizados 94 procedimentos, 94 transplantes. Sem dúvida, é um número considerado bom, ainda que pequeno, mas ainda é muito abaixo também daquilo que seria capaz de se fazer aqui em Alagoas? Sim, é muito abaixo. Não podemos desconsiderar o momento que a gente vivenciou em 2020 com a pandemia. Né? Então, muitas pessoas tinham a dúvida e chegavam para mim e falavam, Daniela, agora a doação ela vai subir, porque tem muita gente morrendo. E não é, porque o Covid é contraindicação absoluta. Então, a gente teve uma queda, né? Além do Covid, ela ter ceifado a vida de tantas pessoas, várias outras não tiveram a chance nem de sair de uma fila para receber um transplante. Então, 2020, 2021, a gente veio ainda em toda aquela fase, né, de ainda Covid, pós-Covid, Covid, e a gente agora que está começando a aumentar, né, gradativamente os números, mas eles são aquém, porque a gente tem, assim, muitas pessoas que estão ainda aguardando, e se você tem só para ter um parâmetro também, de 1 a 4% dos óbitos hospitalares, eles são sugestivos de morte encefálica. A morte encefálica é a condição para a doação de múltiplos órgãos. Então, se você vê o número de óbitos que tem no estado, é um número muito grande, assim, em relação a potenciais doadores, a pessoas que poderiam ser doadores e salvar outras vidas. Então, é um número que está aquém. E é um trabalho que a gente precisa realmente de conscientização. Inclusive porque há mais de 500 pessoas, pelos dados da própria CESAL, aguardando nessa fila do transplante. E a maioria absoluta, inclusive, para o transplante de córnea. Isso. 457 pessoas aguardando por uma córnea, 51 pessoas aguardando por um rim, 2 pessoas aguardando um coração e 3 pessoas aguardando por um fígado. Então, é um número, a nossa fila, ela é bem maior em relação a córneas e é algo que não precisa evoluir uma morte encefálica para ser doador. A doação das córneas, ela pode, a gente fala assim, que é a doação de coração parado. Ou seja, a pessoa ela foi a óbito, ela está numa faixa etária entre 2 e 79 anos, não ter nenhum critério de contraindicação, porque aí é a equipe que vai avaliar esses critérios. Então, se ela é elegível, aí tem uma equipe nossa específica, capacitada, que vai lá e entrevista essa família e dá o direito de autorizar ou não a doação. Mas a gente só tem 6 horas após o óbito para conseguir isso. Ou seja, qual a dificuldade que a gente enfrenta? Às vezes o paciente vai a óbito e a família não está com a documentação, ou a família não está presente e demora para chegar, ou o médico não faz a declaração de óbito, porque para começar uma entrevista a gente precisa ver qual foi a causa que está na declaração de óbito. Então, são fatores que, se a gente tem um fluxo organizado e uma sensibilização dos profissionais e a sensibilização da população, a gente consegue aumentar esse número, entende? Então, assim, a captação das córneas, as córneas é essa lente que a gente tem no olho. Então, muitas pessoas não enxergam porque tem ela danificada. E quando tem uma doação autorizada, essa lente, essa córnea, ela é retirada e serve para voltar, né, a fazer com que outras pessoas voltem a enxergar. E como é que é o suporte ofertado a essas pessoas que estão aguardando pelo transplante, que muitas vezes é uma espera
angustiante, né? Que deve beirar sentimentos extremos de esperança e talvez até de desilusão à medida que o tempo passa. Infelizmente, a gente não tem como dar esse suporte individualizado. Né? As pessoas, elas têm o direito, quando elas se inscrevem, quando a equipe profissional escreve o paciente em lista de espera por um transplante, eles recebem um número que é um registro, é o RGCT, que é um registro, número de registro do cadastro técnico. Então, quando eles ligam para a gente, ou eles podem entrar no site do snt.gov.br, que é o site do Sistema Nacional de Transplantes, lá tem uma parte que é o prontuário do paciente, que quando clica vai pedir algumas informações e o receptor ele pode ver qual é o local da fila que ele está, quantas pessoas faltam, se já teve alguma recusa de transplante em relação àquele paciente. Então, assim, é uma forma, né, de transparência para que a pessoa fique acompanhando. Mas é algo que realmente a gente conta como sim, de uma família. E SNT é a sigla desse Sistema Nacional de Transplante. Há uma curiosidade também de muita gente. Será que a pessoa que veio a falecer em Alagoas só pode doar para alguém de Alagoas? Existe dentro desse sistema uma cooperação mútua, de repente, para que um órgão que não tem alguém esperando naquele estado possa ser doado a uma pessoa de outra parte aqui do país? Sim, sim. Porque cada órgão ele tem uma especificidade, ou seja, se tiver alguma captação de órgãos e não tiver nenhum paciente em Alagoas compatível com aquele doador, ou por algum motivo não tiver aquele paciente que está ali na lista, não está em condição clínica de receber aquele transplante, ou qualquer outra dificuldade, esse órgão ele é ofertado à Central Nacional de Transplantes. E aí a Central Nacional de Transplantes, que é no Ministério, ela dá prosseguimento e vê, né, nessa logística qual o estado, qual o paciente que esse órgão vai ser disponibilizado. E aí tem toda a logística aérea. Então, muitas vezes, né, a FAB já chegou a vir aqui em Alagoas para poder levar um fígado, porque o fígado, antes da gente ter o transplante, o fígado é um órgão o fígado, o coração, o pulmão, são órgãos que têm um tempo de isquemia fria, que é um tempo de conservação fora do corpo menor. Então, a gente não pode captar o órgão e esperar várias horas, não. Por exemplo, fígado, 8 horas, ele precisa já ser transplantado. Então, o que é que acontece? Quando não tem condição de ficar no estado, a logística ela é organizada pela Central Nacional e esse órgão ele é direcionado para o estado para poder realizar o transplante. Com certeza, mesmo que o órgão não fique no estado, ele vai salvar outra pessoa em outro lugar. Qualquer órgão é compatível com qualquer paciente que está aguardando o transplante dele? Não, uma excelente pergunta. Então, cada órgão tem a sua especificidade. Então, por exemplo, o coração. Para você receber um coração, a tipagem sanguínea, ela precisa coincidir. O peso, ele faz diferença, a altura faz diferença, porque imagine você, uma pessoa de 50 quilos, receber um coração de uma pessoa de 100 quilos. Então, existe toda essa compatibilidade, toda essa avaliação que a equipe, ela faz. A equipe que faz o transplante, que acompanha aquele paciente, ele realiza. Então, tem uma fila de rim. O rim, ele tem os exames de histocompatibilidade. Então, o doador, ele tem aquela tipagem e tem os exames de histocompatibilidade que são compatíveis com o receptor. Por que isso é importante? Para evitar que exista uma rejeição do órgão. Então, a pessoa está lá esperando, mas uma série de exames são realizados no doador, para que quando joga no sistema, que é um sistema ligado ao Sistema Nacional de Transplantes, que é o SIG, o próprio sistema ele faz essa matemática, né? Ele analisa os dados e diz qual é o receptor que é compatível com aquele doador. Então, a gente já imprime, a gente chama de ranking, né? A gente já imprime os documentos, já informando qual é a equipe e qual é o receptor
que é compatível com aquele doador. Isso significa certamente dizer também que nem todo órgão pode ser utilizado para um transplante, né? Vai depender certamente da própria condição de saúde, como da própria forma de vida daquela pessoa, as causas que levaram à morte, o grau de comprometimento ou não. Tudo isso certamente deve passar também por uma análise prévia antes de ele ser incluído ou não nesse rol de possíveis doações, né? Sim, seguramente. Quando a doação ela é autorizada, são realizadas as sorologias, que aí precisa saber se aquele doador ele tem alguma contraindicação. Por exemplo, um HIV positivo, uma hepatite positiva. Então, assim, são sorologias que podem impedir o transplante daquele órgão. Então, a gente faz essa sorologia. A sorologia, quando está ok, alguns exames são realizados para ver a condição daquele órgão. Então, são exames, são marcadores que vai avaliar como é que está a condição daquele rim, como é que está a condição daquele coração, como é que está a condição daquele fígado. Então, a nível só citando um exemplo, a gente teve uma doação semana passada e de 47 anos, né, o doador tinha 47 anos e tinha um receptor de coração na fila. Então, existe uma idade também. Então, até 50 anos aceita o transplante de coração. Porém, precisa ser realizado o cateterismo e o eco, né, cardiograma, que são exames para avaliar aquele órgão. E aí tinha uma contraindicação, né, no coração, no ventrículo esquerdo e, infelizmente, impossibilitou o transplante. Ou seja, não é, como você falou, aceitou a doação e aí todos os órgãos vão funcionar, não. Eles passam por toda uma avaliação para poder a gente atingir o maior objetivo, que é aquele receptor, né, aquele paciente que está precisando daquele órgão, ele ter uma sobrevida e ter a sua qualidade e voltar a ser inserido na sociedade. Extremamente importante falarmos isso, porque eu queria agora chegar numa notícia muito boa aqui. Estou dando uma olhada no próprio site da Secretaria de Saúde e o título de uma reportagem diz assim: Alagoas realiza mais um transplante de fígado e salva a vida de jovens sertanejos. Às vezes a gente na correria acaba não vendo notícias boas como essa aqui, que muito nos alegram, né? E esse fato foi registrado ainda na semana passada. Essa taxa de realização de transplantes bem-sucedidos aqui é boa? Essa sim dá pra gente comemorar quando um procedimento é feito, a pessoa reage bem, tem a vida normalizada ou pelo menos bem melhorada a partir daí? Sim, sem dúvidas. A gente consegue sim comemorar, né? Mas, claro, se solidarizando com a família, o ato de amor da família que doou, mas a gente fica bem feliz quando um paciente ele consegue receber o seu órgão, né, e continuar aí dando prosseguimento à vida. Então, são situações que a gente se alegra, mas a gente precisa ainda melhorar esse número. Alagoas tem condição de melhorar esse número, tem condição de tirar muitos outros alagoanos que também aguardam por um órgão. Suponhamos que eu esteja com um problema de saúde, fazendo o acompanhamento médico, e aquele profissional vai chegar a uma conclusão de diagnóstico de que eu preciso receber um transplante, seja lá de qual órgão for. Como é que é a sistemática, a logística, vamos dizer assim, a partir dessa conclusão de diagnóstico acerca da necessidade da realização de um transplante? A partir daquele momento, o médico tem alguma obrigação legal, algum caminho que ele deve seguir para que o paciente seja incluído nessa lista de espera? Excelente. O transplante, ele é um tratamento terapêutico que, digamos que ele está no final da lista. Então, o médico, a equipe médica, ele vai tentar todos os tratamentos possíveis para que você não vá para uma fila de transplante. Então, quando a equipe, ela vê, através dos exames comprovados, que aquele paciente só pode, o caminho agora é o transplante. Então, existem os exames, que são os exames pré-transplante, que são exigidos por lei, né, que está lá em portaria, que essa equipe, ela já sabe, ela faz todo o procedimento, né, da realização desses exames, que são os exames ambulatoriais, para poder inscrever você em lista. Então, uma medida que a equipe identifica que você necessita de um transplante, você realiza esses exames e estando nessa classificação da necessidade real de um transplante, a própria equipe escreve o paciente em lista. E aí aguarda
por esse momento. E eu vou até voltar um pouquinho em relação a que a gente acha que somente doenças graves podem levar, doenças raras, podem levar à necessidade de um transplante. E não é. Então, um diabetes não controlado, uma hipertensão, uma doença de Chagas, uma hepatite, que às vezes a gente nem imagina que tem uma hepatite e de repente nos deparamos com sintomas que quando a gente vai ver já está bem avançado e o médico fala que você está com a indicação de um transplante. Então, um acidente de trabalho, você falou que tem uma amiga que fez um transplante de córneas. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que estava trabalhando e um besouro pousou e instintivamente colocou a mão no olho e danificou a córnea e está na fila do transplante. Então, qualquer um de nós pode estar sujeito a necessitar, né, de estar entrando numa fila de transplante. Então, aí o médico é quem vai dizer dessa necessidade. E quem são os profissionais envolvidos, por exemplo, num procedimento como esse? Eu sei que certamente isso vai variar de acordo com o tipo de transplante a ser feito, mas é necessário que aquele médico tenha uma especialização em transplante, alguma coisa nesse sentido, ou já é uma formação específica para isso? Os outros profissionais, exemplo de enfermeiros, instrumentadores que participam ali também de um procedimento como esse, necessitam de uma capacitação direcionada? Sem dúvidas. Para começar, para credenciar, é preciso que se comprove já essa experiência. Então, os profissionais que estão à frente, que realizam um transplante, eles já passaram pela experiência de transplante em algum lugar, por cursos, por formação. Então, é exigido sim, porque é algo muito delicado, né? É algo muito sério. E toda a equipe também, ela precisa comprovar que tem essa experiência e que é capacitado, habilitado para realizar esse procedimento. Agora, a partir do momento que essa pessoa já passou pela equipe, passou pelo transplante, não significa dizer que realizou o procedimento, passou um tempo de repouso e tudo volta ao normal. Eu acredito que parte da rotina dela, pelo menos por um tempo, também carece, também tem a necessidade de um acompanhamento para verificar se tudo transcorreu de fato como era esperado, até que aquilo dali seja de fato normalizado pelo próprio corpo que trabalha nesse sentido, né? É uma vida normal, mas com todos os cuidados que alguém que já tem uma vida normal tem que ter, né? As visitas à equipe médica, os exames de rotina que precisam ser realizados e principalmente a utilização dos imunossupressores, que é um medicamento que ele evita que tenha a rejeição do órgão. Então, o paciente transplantado, ele precisa fazer uso desse imunossupressor para o resto de suas vidas. E ter os cuidados, né? Então, por exemplo, eu vou transplantar de fígado. E aí, quando eu estou bem recuperado, aí eu vou voltar a beber. Eu vou voltar a comer tudo sem ter um cuidado. Eu vou estar me prejudicando. Então, precisa ter realmente esse acompanhamento. A equipe é um casamento que é feito, né, do paciente com a equipe médica e um compromisso do paciente com ele mesmo, porque precisa cuidar desse órgão que foi tão difícil de se conseguir, né, e conseguido com tanto amor. Então, realmente precisa ter esse cuidado aí sempre. E eu acredito até que essa pessoa que passa pelo procedimento, além de ter essa mudança positiva de eventuais vícios, descuidos com a própria saúde, deve contribuir até para que a família, que na maioria das vezes acompanha isso bem de perto, acabe tendo uma posição de redirecionamento também nessa via positiva, né, do autocuidado, de uma maior regulação, de uma maior atenção com a saúde, não é? Demais. E além disso, é um sentimento de gratidão tão forte que eles fazem questão de estar sempre divulgando, de estar sempre falando sobre a doação, né, sobre a importância, por que eles estão vivos, né, o quanto que foi bom aquela família ter conversado sobre aquilo e ter autorizado a doação. Então, eles passam a ser muito parceiros desse incentivo, né, eles falam que são exemplos vivos e são do nosso trabalho. Nesse minutinho final aqui do nosso programa Ponto de Vista, eu costumo facultar o tempo para que você possa
dar um recado direcionado à nossa audiência da TV Assembleia, do nosso canal no YouTube, passar um telefone de contato. Às vezes é um profissional liberal, eu digo, ó, passa aqui seu cartão, mas no seu caso, o seu grande cartão é o da própria Central de Transplantes, né? Então eu gostaria de facultar esse momento para que você pudesse falar de forma direta com aqueles que nos acompanham aqui na sua câmera. Então eu gostaria mais uma vez de agradecer o espaço e falar, reforçar essa importância da gente conversar sobre o tema, da gente conversar com nossa família, com nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, nossos amigos e falar sobre o nosso desejo de continuar salvando vidas. É se colocar no lugar do outro. Eu acho que é algo que é um sentimento que a gente precisa usar da empatia, né? E se fosse eu? E se eu estivesse lá na fila precisando de um transplante? E se fosse meu filho? Se fosse meu pai? Se fosse minha mãe? Se fosse alguém que eu amo muito? Como seria essa espera, né? E a gente acaba doando de qualquer forma, porque quando a gente morre, o nosso corpo, a nossa matéria, ela vai para a terra e ela é doada. Em poucos instantes, o corpo ele vai ser deteriorado. Então, aqueles órgãos que vão estar ali podem salvar outras vidas. Então, pensem sobre isso. É um ato de amor, é um ato de solidariedade, é um ato que salva vidas. Então, nós, da Central de Transplantes, da OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos, que trabalha junto conosco, nós estamos disponíveis 24 horas para esclarecer, para tirar qualquer dúvida, inclusive para os profissionais, porque a notificação da morte encefálica, que é a condição da doação de múltiplos órgãos, é um caráter urgente e obrigatório dos hospitais, é dever dos hospitais, né? A notificação ela é compulsória. Então, nós estamos à disposição para estar sempre esclarecendo. E aí eu deixo o telefone da Central, 3376-8186, esse contato, e tem também o e-mail doivida@saude.al.gov.br e nos colocamos à disposição. Eu agradeço a você, Daniela Ramos, por essa oportunidade de falarmos sobre todo o trabalho da Central de Transplantes aqui da Secretaria de Saúde de Alagoas, a qual você coordena. Parabéns pelo belo trabalho, obrigado pelos esclarecimentos e a você que nos acompanha, fica aí o direcionamento, né, a sensibilização para que você já possa até, tendo essa consciência, conversar com a sua família e deixar claro, olha, sei que o momento será difícil naturalmente, mas quero deixar claro que mesmo depois da minha partida, eu quero continuar fazendo bem, contribuindo para que outras pessoas possam desfrutar dele também. Lá em casa, eu já tive essa conversa, ó, se eu partir antes, pode dizer a todo mundo que eu sou doador de órgãos e informe logo para que ninguém fique esperando e perca de repente a oportunidade de salvar uma outra vida, de ajudar alguém que de fato vai poder agradecer por esse socorro, por esse ato de amor que é uma doação não de órgão, mas uma doação de vida. Isso é que é o mais importante. O programa Ponto de Vista de hoje fica por aqui, mas esse conteúdo fica disponível na nossa rede social, no YouTube, né, no nosso canal, onde você pode compartilhar todas as informações com aquelas pessoas que tanto precisam dessas informações sobre a saúde. Nos ajude aí a promover esse mutirão informativo do bem. Até a próxima e obrigado pela companhia. Tchau!